Reforma tributária começa a ser discutida hoje na Câmara e pode ser votada em primeiro turno amanhã. Lula vai conversar daqui a pouco com o primeiro-ministro da Espanha para tratar do acordo entre Mercosul e União Europeia. E você vai ver também. Prejuízos causados pelos atos de 8 de janeiro já superam 20 milhões de reais. Região sul do país se prepara para enfrentar um novo ciclone extratropical um mês após a tragédia que matou 16 pessoas. ONU faz alerta sobre El Niño. O fenômeno vai causar calor intenso e países precisam se preparar. E ainda, a ação social da Igreja Internacional da Graça de Deus leva mantimentos e a palavra de Deus para idosos em São Paulo. Essas e outras notícias você confere a partir de agora. Olá, boa tarde, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo, agora são 13 horas e 4 minutos pelo horário de Brasília. Muito boa tarde, Dani. Boa tarde, Kleber, e boa tarde, é claro, para você que nos assiste. Vamos juntos conferir o que é notícia no Brasil e no mundo nesta quarta-feira. Olha só, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, afirmou agora há pouco que o tão esperado projeto de reforma tributária vai ser colocado para discussão no plenário hoje. E a matéria deve ser votada amanhã pelos deputados em primeiro turno. Mesmo com as divergências entre governadores e prefeitos, o governo Lula e o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, ainda estão otimistas e esperam que a votação da reforma tributária aconteça antes do recesso parlamentar, marcado para começar em 18 de julho. A avaliação é que os pontos polêmicos estão sendo ajustados, como a centralização da arrecadação, o que pode permitir a votação da proposta a partir desta quinta-feira. Nesta semana, governadores e prefeitos estiveram em Brasília para discutir os pontos, classificados por eles como polêmicos. As opiniões dos governadores estavam divididas. Enquanto os do Norte e Nordeste estavam mais a favor, os do Sul, Sudeste e Centro-Oeste pediam mudanças, reclamando principalmente da centralização da arrecadação de recursos. Além disso, os prefeitos querem que a sua parcela de receita seja repassada automaticamente para eles. O relator da reforma, deputado Aguinaldo Ribeiro, já se comprometeu com alguns dos pedidos, mas ainda não concluiu o novo relatório. Eu penso que o líder Aguinaldo está se debruçando sobre qualquer sugestão que vise a contribuir para um texto que vá no mesmo espírito de desburocratizar, de simplificar, de dar segurança jurídica. Não há problemas com relação a fazer mudanças que propiciem mais votos. Nós estamos tratando de um quórum muito específico, numa matéria muito delicada. Se fosse fácil, já estaria sido votada há muitos anos, né? Então, todo esforço é para isso. Bom, e os debates para realizar uma reforma tributária aqui no Brasil já acontecem há quase 3 décadas. Desde 1995, já aconteceram diversas tentativas de mudar o atual modelo de tributação nacional, considerado muito burocrático e ultrapassado. Mas agora parece que finalmente essa reforma vai sair, não é, Kleber? Parece que sim, né, Dani? Mas olha só, como há muitos interesses envolvidos, o grande desafio é elaborar um texto que agrade a todos os setores da sociedade. Alguns pontos ainda têm sido motivo de muita discussão, como, por exemplo, a criação do Imposto Único e o Fundo dos Estados. Por isso, esse é o tema da nossa entrevista de hoje. Agora 1h07 pelo horário de Brasília e para falar sobre esse assunto, a gente conversa agora com o advogado tributarista Arsênio Rodrigues da Silva. Boa tarde, doutor, seja muito bem-vindo. Boa tarde a todos que nos assistem. Boa tarde, doutor. E o Brasil é um dos poucos países do mundo que não conta com um imposto único. E o projeto de reforma prevê a criação do IVA, que seria esse imposto único. Qual é a vantagem e também a dificuldade para a mudança de modelo, doutor? Bem, primeiramente eu gostaria de reiterar que após quase 40 anos de grandes discussões,
finalmente nós temos um projeto de reforma tributária levado a cabo pelo Congresso Nacional. Isso nós vemos pedindo há muitos anos, e infelizmente, porque o nosso sistema hoje, ele inclusive já tem o nome de manicômio tributário, realmente é insuportável para as empresas, para as pessoas físicas e jurídicas em geral. Bom, a questão do IVA, que é o Imposto de Valor Agregado, é um imposto utilizado em mais de 140 países do mundo. É um imposto altamente moderno, seletivo e principalmente a vantagem dele é que ele é muito simplificado, ou seja, nós consumidores já vamos saber na ponta qual o valor do imposto que nós vamos pagar ao consumir determinado produto, mercadoria. Ou seja, para as empresas, para o sistema, isso é muito simplificado também na forma de apuração e recolhimento desse imposto. Então nós vamos eliminar uma série de impostos e trazer para este valor, para esse novo imposto, para o IVA, essa forma de tributação que é muito mais vantajoso, muito mais simplificado e muito mais moderno no sistema tributário. Esse é o ponto principal. A desvantagem é que nós temos que fazer uma transição para o atual modelo, para o modelo novo, para o IVA. Daí a discussão da vigência até a partir de 2033, todo o processo de transição desse imposto. E aí você tem uma série de questões dos estados, porque claramente entra na autonomia dos estados a questão da tributação, porque o ICMS, principalmente, é uma autonomia do estado, e ele vai ter que abrir mão dessa autonomia em prol desse imposto que passa a ser nacional. E, doutor, um ponto que vem causando muita polêmica é a tributação dos alimentos que fazem parte da cesta básica. Há o temor que os preços fiquem mais caros e prejudique, é claro, as pessoas que ganham menos. Essa expectativa tem fundamento? Tem fundamento, porque o relator vai ter que se debruçar sobre essa matéria, porque ao estabelecer a alíquota do IVA, ele pode onerar alguns produtos da cesta básica. Por isso que está em discussão, e foram elencados cerca de 37 produtos da cesta básica, para que tivesse uma total desoneração, ou seja, total isenção de imposto de tributação. E aí os demais produtos teriam o que nós chamamos de calibre na alíquota de tributação. Então o relator vai ter que se debruçar sobre esses processos, sobre esses itens da cesta básica e, portanto, encontrar um caminho e acordar isso dentro do processo e dentro da proposta de reforma tributária, principalmente acordando com o setor do comércio varejista e também, claro, com os governadores dos estados. São 13 horas e 11 minutos pelo horário de Brasília. Ainda dá tempo da gente fazer uma última pergunta, bem rapidamente, doutor. Outro ponto que o senhor citou agora há pouco é a questão dos estados, a relação dos impostos e os estados. A reforma prevê a criação de um fundo de desenvolvimento regional. Como vai funcionar e qual que é a polêmica? Por que alguns estados não estão gostando da proposta? Exatamente, porque a proposta do relator é um fundo de 40 bilhões e os governadores pedem um fundo na ordem de 70 bilhões. Esse é o ponto. E aí a distribuição. O principal ponto aí, Kleber, é exatamente o tal do Conselho Confederativo, porque isso claramente fere a autonomia dos estados, ou seja, o pacto federativo fica rompido, porque você tira a autonomia que está na Constituição dos estados e municípios e transfere para a União. E a grande insegurança que está sendo discutida agora é como esse conselho vai funcionar, porque ele vai ser discutido mais à frente, numa outra legislação, numa outra norma. Portanto, aprovar a PEC agora sem ter esse arcabouço de como funcionará o conselho, claramente traz uma insegurança para os governadores, porque claramente fere o pacto federativo do país. Tá certo, então, e nós acabamos de conversar com o advogado tributarista Arsênio Rodrigues da Silva. Muito obrigado pela participação e por essas explicações, doutor. Obrigado, boa tarde a todos. Boa tarde. Bom, e um dia depois de assumir a presidência do Mercosul, Lula já começa as articulações para firmar o acordo comercial com a União Europeia. O presidente brasileiro deve conversar daqui a pouco por telefone com o primeiro-ministro espanhol Pedro Sánchez para tratar do assunto. O primeiro-ministro da Espanha, Pedro Sánchez, é o presidente do Conselho da União Europeia. Por isso, Lula decidiu procurá-lo para tratar do acordo comercial entre o Mercosul e a União Europeia.
Segundo o presidente, o premier espanhol se mostrou disposto a firmar o acordo até o fim do ano, quando acabam os mandatos dele e também de Lula nos blocos. A negociação entre o Mercosul e a União Europeia teve início em 1999. Partes das discussões foram encerradas entre 2019 e 2020, mas os países que fazem parte dos dois blocos ainda não assinaram o termo. E, recentemente, os europeus fizeram novas exigências, entre elas a aplicação de punições em caso de descumprimento das normas estabelecidas, em especial no agronegócio. E essas novas condições desagradaram Lula, que agora deve apresentar uma contraproposta. E a gente muda de assunto para falar que a Polícia Federal faz hoje uma operação que apura supostos crimes realizados durante as eleições de 2022. E um dos alvos da operação é Pablo Marçal, que teve sua candidatura para deputado indeferida pelo Tribunal Superior Eleitoral. A Operação Ciclo Fechado apura suposta falsidade ideológica eleitoral, apropriação indébita e lavagem de capitais nas eleições de 2022. Segundo a Polícia Federal, Pablo Marçal e seu sócio fizeram doações milionárias às campanhas. A maior parte dos valores foi enviada às empresas em que são sócios. Ao todo, foram cumpridos 7 mandados de busca e apreensão nas residências dos investigados e nas empresas supostamente envolvidas nas cidades de Barueri e Santana de Parnaíba, no interior de São Paulo. O empresário concorreu à vaga para deputado federal com recurso pendente de análise pela Justiça Eleitoral, depois de ter a candidatura para deputado federal indeferida pelo Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo em setembro. Antes disso, já havia sido barrado como candidato à presidência da República pelo Tribunal Eleitoral. Pablo Marçal recebeu cerca de 243 mil votos no estado de São Paulo. E os prejuízos dos ataques do 8 de janeiro em Brasília já superam 20 milhões de reais. O Supremo Tribunal Federal, o STF, foi o edifício que teve o maior estrago em bens. O valor total de dinheiro público estimado para cobrir os danos causados pelos ataques nos edifícios sede do Supremo Tribunal Federal, do Congresso Nacional e do Planalto após 8 de janeiro já supera 20 milhões de reais. Segundo as informações fornecidas pela cúpula dos 3 poderes, o STF teve o maior prejuízo, com um valor de 11 milhões e 400 mil até agora. Em seguida vem o Congresso, com 4 milhões e 900 mil, e o Planalto, com 4 milhões e 300 mil. Apesar da previsão, o orçamento ainda pode crescer, já que há custos que 6 meses após o ocorrido ainda não foram estimados. Esse é o caso, por exemplo, do relógio francês do século XVIII, entregue pela corte francesa como um presente a Dom João VI. O maior custo informado pelo Executivo se refere a 24 obras de arte danificadas. Dessas, 15 tiveram os valores avaliados pelo órgão em um montante que chega a 3 milhões e meio de reais. No Congresso, também os maiores valores informados dizem respeito à restauração de obras de arte históricas danificadas pelos radicais. A Procuradoria-Geral da República já denunciou 1.390 pessoas pelo quebra-quebra na Praça dos Três Poderes. E desse total, o STF já aceitou denúncia contra 1.290, o que os levou à condição de réus. O caso também motivou a instalação de uma CPI mista no Congresso Nacional. Além disso, a Advocacia-Geral da União ajuizou ações para buscar o ressarcimento dos prejuízos causados aos cofres públicos. E veja a seguir, o ONU faz alerta sobre o El Niño. Pois é, o fenômeno vai causar calor intenso e os países precisam se preparar. E você vai ver também. O ciclone extratropical deve trazer muita chuva ao sul brasileiro neste final de semana. Seja bem-vindo mais uma vez, nós estamos de volta e ao vivo, 1h19 pelo horário de Brasília e voltamos com um alerta, não é, Kleber, para quem mora no sul do país. Isso mesmo, Dani. Olha só, menos de um mês depois da tragédia que provocou a morte de 16 pessoas no Rio Grande do Sul, a previsão é de que o novo ciclone extratropical atinja o sul do país. E a expectativa é de um volume alto de chuva no final de semana, com rajadas de vento, olha só, Dani, de até 85 km por hora. Pois é, para a gente ter uma ideia, né,
Segundo os meteorologistas, esse volume é suficiente para provocar inundações e alagamentos. Mas quem tem as informações para a gente é a nossa repórter de Criciúma, Michele Veiga. Boa tarde, Michele. Conta para a gente como que fica o tempo por aí. Olá, gente, tudo bem? Por aqui no sul do estado, como vocês estão observando, o tempo tá bom, pelo menos por enquanto. As temperaturas, embora um pouquinho gélidas, pelo menos a sensação térmica por volta dos 16 graus no termômetro, estão marcando na casa dos 20. Mas tudo isso deve mudar nos próximos dias. De acordo com a Central Meteorológica, um novo ciclone extratropical deve chegar e atingir áreas do Rio Grande do Sul e principalmente o litoral norte e sul de Santa Catarina. Inclusive, as duas últimas capitais do Brasil devem ser fortemente atingidas, como Florianópolis e o Rio Grande do Sul. De acordo com os meteorologistas, esse ciclone extratropical não é tão forte quanto o último, que atingiu a região sul de Santa Catarina no mês de junho, onde o município de Praia Grande ainda contabiliza os seus estragos. Mas sim, eles devem aí ocasionar chuvas de 100 a 150 milímetros, o que corresponde a 48 horas, 50% da média total para o mês de julho. Tudo isso deve acontecer agora, a partir desta quinta-feira, entre quinta e a madrugada de sexta-feira, e as autoridades já começam a movimentação e também aí a fazerem as suas ações para evitar algum tipo de estrago maior, danos e principalmente a proteção da vida dos munícipes. Portanto, mais um ciclone deve chegar aqui na região sul de Santa Catarina e também em Rio Grande do Sul, e por isso as autoridades e também a população já ficam em alerta. E por aí em São Paulo, como é que está a condição climática? De Santa Catarina para a RIT TV, repórter Michele Veiga. Olha, Michele, eu confesso que apesar de nós, paulistanos, já estamos acostumados com o friozinho pela manhã, tem sido difícil acordar nos últimos dias. Os termômetros por aqui têm marcado entre 8 e 9 graus e fica difícil vir para a emissora. A Dani, por exemplo, ela não chega assim não, chega com blusas pesadas, né, Dani? Pesadíssimas, difícil mesmo sair da cama. E ainda falando sobre esse assunto, segundo a Organização das Nações Unidas, os governos dos países precisam se preparar para enfrentar um calor ainda maior causado pelo fenômeno El Niño. O retorno do El Niño após 7 anos e o aquecimento global podem trazer recordes no aumento de temperatura do planeta, segundo a Organização Meteorológica Mundial. O fenômeno é um padrão climático natural no Oceano Pacífico tropical que traz temperaturas da superfície do mar mais quentes do que a média e tem uma grande influência no clima em todo o mundo, afetando bilhões de pessoas. Os últimos 3 anos foram alguns dos mais quentes já registrados, mesmo com a fase irmã do El Niño, a Laninha, que é marcada por temperaturas oceânicas mais baixas do que a média. Um golpe duplo de um El Niño muito forte, o aquecimento causado pelo homem devido à queima de combustíveis fósseis, fizeram com que 2016 se tornasse o ano mais quente já registrado, de acordo com a ONU para o Clima e Recursos Hídricos. Os países se comprometeram no Acordo Climático de Paris a limitar o aquecimento global bem abaixo de 2 graus Celsius e, de preferência, a 1,5 graus Celsius em comparação com as temperaturas pré-industriais. Mas o mundo já viu cerca de 1,2 graus de aquecimento à medida em que os humanos continuam a queimar combustíveis fósseis e a produzir poluição que aquece o planeta. Vamos mudar o clima desse jornal e dar uma boa notícia agora, Dani? Boa notícia com a gente mesmo. E olha só, o Ministério da Terceira Idade da Igreja Internacional da Graça de Deus realizou mais uma ação social e missionária em uma casa de repouso. Conta aí, Dani. Pois é, essa instituição atende 19 idosos. E a casa de repouso recebeu as doações de mantimentos e também uma palavra de conforto. Vamos conferir como foi esse dia. Quem conta pra gente é a Maria Clara Leite. Foi um dia mais do que especial na Casa de Repouso Vozelinda, na zona norte de São Paulo. Dia de abraço, calor humano, de uma palavra de fé. Que Deus abençoe e que a palavra do Senhor possa ser uma semente plantada nos corações, para que essa semente venha trazer uma estrutura de paz
nos corações de todos os irmãos. A gente costuma dizer assim, que tudo colabora, né, para nós estarmos ali trazendo a palavra de Deus a estes que não têm condições de ir mais para suas igrejas, né? Mesmo que seja próximo, não dá. Então, a igreja vai até. A terceira idade está fazendo isso. Nós estamos preparando pessoas para estarem nesses lugares e atendendo esses nossos irmãos idosos, né? Quanto tempo, né, que eu não ia na igreja? Desde quando deu esse problema, não deu mais para sair. Nem casa eu tinha mais. A senhora não pode ir até a igreja, mas a igreja vem até a senhora. É aqui, em nome de Jesus, né? Mas a preparação para chegar até o lar começa bem antes, porque além de todo o amor que a equipe leva aos idosos, foram arrecadados para eles, ao longo de todo o mês passado, cerca de 150 quilos de alimentos, 440 peças de roupas, calçados, cobertores, lençóis, fronhas e toalhas e também centenas de fraldas geriátricas e lenços umedecidos. Tudo doado pelos membros da Igreja Internacional da Graça de Deus, sede São Paulo. E é uma casa que depende das doações. Sim, eu dependo dessas doações. Muito bom. E todos podem colaborar com alimentos não perecíveis, roupas, cobertores, lençóis, toalhas, fraldas e lenços umedecidos. Você que tem isso no coração, doar é importante. Nós sabemos o quanto isso se faz necessário à vida de todos. Então, que você esteja contribuindo, né, com a Igreja da Graça, mandando as suas doações para este endereço que eu estou dizendo aqui, que é Avenida São João, 791. É só nos procurar lá que você vai ser muito bem recebido. Além da sede em São Paulo, as doações podem ser entregues em qualquer Igreja Internacional da Graça de Deus, em todo o Brasil. E essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. E não se esqueça que daqui a pouco, às 13h50, eu volto com mais notícias para você. Até mais. Até mais.